Fala, colega médico, excelente domingão a todos vocês. Hoje a live promete. Hoje a gente vai falar sobre resultados, porque o que rege o mundo é os resultados, né? Eu sempre falo, né, com as pessoas que o que define, né, onde a gente vai chegar é uma palavra, né? E cada dia que passa eu tenho mais certeza disso, né? Que são os resultados que vão fazer as pessoas nos respeitarem. Mas o que faz a gente ter resultado, né? Essa é a pergunta. Todos nós sabemos disso, né? Com resultado, as pessoas nos respeitam, as pessoas olham pra gente, mas o que faz algumas pessoas terem resultado, né? Por que tanta gente sai do mesmo lugar, faz a mesma formação médica, né? Que a gente tá falando pra médico aqui, por que nem todo mundo consegue chegar lá? E hoje a gente vai falar sobre isso, né? Eu vou trazer aqui a história de um aluno meu. Talvez ele não esteja aqui presente, porque ele tinha um compromisso, e aí talvez ele vai estar aqui ou talvez não. Mas aqui a gente vai falar o que fez esse cara ter esse resultado, né? Ele bateu um faturamento esse mês aí, mês de janeiro, que todo mundo acha que é um mês ruim. E eu falei com ele, é só uma prévia do que vai ser 2026 para ele. E a palavra que traduz, né, o que eu vou falar nessa live de hoje e o que eu vou falar na live de noite, hoje, né, no programa Mentalidade, lá no meu canal principal, que é sobre coragem. Coragem, né? E cada dia que passa eu tenho mais certeza que essa palavra é a palavra decisiva para quem vai vencer. Não tem outra palavra, não tem outro comportamento que justifique algumas pessoas terem tantos resultados e outras não. Que justifique pessoas, às vezes, que fez uma formação excepcional, técnica, e são pessoas que não têm resultado. Por quê? Porque falta coragem. E a gente vai desmembrar isso hoje no comportamento desse aluno, né? Esse aluno fez um Zoom comigo no dia 31 de dezembro de 2024. E a gente desenhou um projeto, e dentro desse projeto a gente tinha uma meta, que ele batesse 6 dígitos, né? Ou seja, bater 100 mil reais. Que parecia impossível para ele naquele momento, né? Por mais que ele queria, ele falava, velho, eu não conheço dentro da minha área, na otorrinolaringologia, né, alguém no meu mapa de mundo que consiga bater isso. E, né, nesse mês agora, ele me mandou ontem, falou aqui, ó, a gente não só bateu a nossa meta, mas a gente superou a meta na primeira batida. E em novembro, né, que ele estava perto de bater isso, eu falei assim, você vai bater mais do que isso. Pode ver, na hora que virar, vai virar mais do que isso. E virou. Exatamente 130. Aqui, ó. R$136.970. Mas eu não quero falar de dinheiro aqui não, tá certo? Para as pessoas não acharem que é sobre o dinheiro. É sobre o que é que determina uma pessoa chegar nesse resultado, né? Porque vai chegar uma hora da carreira do médico que ele vai entender que não é mais sobre dinheiro, né? O dinheiro ele vem por consequência de muito resultado, perfeito? Só que não é resultado técnico. Muito médico acha que é resultado técnico. E por ser resultado técnico, ele se pauta em um produto. Ele fica correndo atrás de produtos. Então eu vejo muitos médicos, às vezes, eu conheço não conheço, um ortopedista. Ele era bom em joelho, mas eles falaram para ele que era bom ele fazer procedimentos para preenchimento de glúteo. Aí ele foi fazer preenchimento de glúteo. Aí depois falaram para ele que bom mesmo era fazer nutrologia. Aí ele foi fazer nutrologia. Por quê? Porque quando a gente foca no técnico, achando que o dinheiro está pautado no produto, você não vai conseguir chegar lá, né? Tem uma frase que não é minha, que fala assim, ó, quando você coloca o cifrão nos seus olhos, ele sai do seu bolso. E a gente vai falar sobre isso hoje no detalhe, tá bom? Por quê? Porque eu estou tentando mostrar cada vez mais para os médicos que têm treinamento comigo que o resultado é reflexo de coragem. Não tem jeito, vai de coragem. Só que coragem para fazer o quê, né? E esse aluno meu, que é o Osvaldo, né? Eu tô muito feliz. Ontem ele me mandou mensagem e falou aqui, ó, chefe, bati no dia 31, 136, não gravei aqui falando, R$136.970 dentro da otorrinolaringologia 100% particular. Deixar muito isso claro, né? Porque tem muito médico da otorrino, da oftalmo que acha que não dá para fazer isso só com particular. Perfeito? E Osvaldo foi uma prova viva, né, do que eu sempre falo, do que eu sempre bato, que é possível. Mas por que o Osvaldo teve esse resultado e nem todo mundo consegue esse resultado? Por que teve pessoas que tiveram o mesmo acesso que o Osvaldo, né? Não conseguiram ter esse resultado e o Osvaldo teve?
Aí vem as travas. Ah, é porque na otorrino é diferente da minha área. É porque na otorrino é mais fácil. E no dia 31 de dezembro de 2024, Oswaldo me disse isso. Ele falou, velho, eu entendo o que você está me falando, eu acredito que é possível, mas é muito difícil na otorrino. Porque na otorrino não dá. Os pacientes só pagam por convênio, os pacientes não veem valor na otorrinolaringologia. E tudo isso eram o quê? Eram bloqueios que não faziam ele prosperar. Ele conseguir xingar o alvo dele, né? Ah, mas o alvo é o dinheiro, né? Ah, esses médicos só pensam em dinheiro. Não, o alvo dele era viver o que ele está vivendo hoje, né? Hoje, ele está tomando café com a esposa dele. Saíram para comemorar. Eu falei, vá comemorar, porque esse é um marco de vários que vem em 2026. Tá certo? E talvez ele entre aqui, porque talvez a internet não tá. Eu chamei ele ontem de noite, porque ele me mandou essa mensagem ontem de noite, que ele fechou o balanço de janeiro dele. Mas vamos lá. Por que eu tô falando isso? Porque parece que eu tô rodeando. Porque eu preciso mostrar, alguns alunos, inclusive, que estão me assistindo aqui, que no final das contas, o que vai determinar o seu sucesso é a coragem, não é a sua formação técnica. Por quê? Porque a técnica por si só não vai garantir o resultado. Para quem é da área cirúrgica sabe, se você não operar, se você não fazer procedimento, você não vai ter resultado. Mas e como é que eu vou fazer para operar? Coragem. Coragem de tomar decisões difíceis. Coragem de tomar decisões difíceis. Eu vou postar um vídeo bem rápido aqui, que esse vídeo aqui, ó. Tentei esconder aqui as placas. Eu quero que vocês ouçam isso aqui, ó. Esse aqui é o carro da enfermeira, né? Esse aqui é o carro do anestesista. Esse aqui é o carro de Oswaldão. Anestesista. Esse aqui é o carro de Oswaldão. Esse aqui é o carro de Oswaldão. Eu fui pegando as histórias, né, ao longo desse ano que ele foi me contando. E aqui foi uma das coisas, né? Você pegar o dinheiro para investir em treinamento, para investir em mentoria, em vez de comprar um carro. Ele estava com o carro desde a época que ele formou em medicina. Por quê? Porque todo o dinheiro que ele investia nele. E eu sempre falo isso para as pessoas próximas de mim. Rafael, onde é que eu devo investir? Eu devo investir na XP, eu devo investir em imóveis, eu devo investir em quê? Você deve investir em você. Quem me falou isso, inclusive, foi o meu assessor da XP, Web. Quando onde é que você acha que eu devo investir? Ele falou, o melhor investimento que você vai fazer é em você. Porque não existe nenhum patrimônio, nada na face da terra que consiga dar ROI e dar um retorno altíssimo como quando você investe em você. Quando você investe em você. E Oswaldo tinha um Ford Ka 2018. Mas esse mesmo cara investiu no VXR, investiu na Mentoria Norte, investiu no Conselheiro agora. E esse ano ele foi comprar, tem até a foto, acabei não pegando, salvando a foto aqui. Ele foi comprar o carro desse ano dele, um SUV. E não foi o SUV que ele quer, porque eu falei que ainda não tá na hora. E ele falou assim, velho, a foto é ele, a esposa dele, eu vou tentar pegar essa depois, eu acabei não salvando essa foto aqui. Ele, a esposa dele e a filha dele. Falou assim, ó, obrigado por acreditar e me mostrar o caminho. Hoje eu estou tendo acesso a um carro, eu precisei me privar de várias coisas. Ele mudou de casa, mora numa casa melhor hoje, tem um carro melhor hoje, pode proporcionar para a esposa dele coisas melhores e para a filha dele coisas melhores. E nesse dia eu falei para ele assim, ó, um dia a Sofia vai estar sentada aqui com a gente, né? Porque esse tipo de pessoa é a pessoa que vai conviver comigo ao longo da vida, né? É um cara que tem um nível de acesso a mim hoje próximo, porque ele me mostra todos os dias quem ele é. E eu falei, um dia eu vou falar para a Sofia isso, né? Que tudo que ela está vivendo hoje é graças à coragem que o pai dela teve lá no início. Coragem de ter ficado com Ford Ka e ver... E não estou desmenosprezando a enfermeira ou anestesista, mas ele mostrando ali, ó, tá vendo? A enfermeira tem um carro melhor do que o meu, o anestesista tem um carro melhor do que o meu. E você vê, o anestesista tá lá com aquele carro, mas tá dando plantão o final de semana inteiro. Por quê? Porque é uma inversão que a gente faz. A gente quer mais mostrar para os outros do que mostrar pra gente. A gente quer mais investir em coisas para mostrar para os outros do que investir na gente. Tem outra menina aqui, ó, chamada Érica, tá certo? Muito em breve vocês vão ver o que vai acontecer com ela aqui. A gente está rompendo várias barreiras de Érica. A gente está construindo dentro da cirurgia pediátrica com Érica algo que não existe. Não existe. Tá bom, Érica? E eu tô te mostrando a questão de Oswaldo porque Érica é uma pessoa muito parecida com Oswaldo. Tem investido nela, investido na carreira dela, e o investimento que ela tem feito na carreira dela está deixando de fazer coisas que muitos colegas estão fazendo, que não tem, enquanto eles estão investindo no que dá mais ROI, que é neles, tem colegas que preferem investir em carros, investir em viagens. Então é sobre isso, sobre decisões. E essa é a primeira decisão de coragem que eu sempre falo, né? É a coragem, peraí que eu já te chamo, peraí que a gente já conversa. Oswaldo tá aí na área, né? É importante ele estar aqui para validar tudo que eu tô falando, perfeito?
E é difícil. Então esse é o primeiro ato de coragem. O ato de coragem de você deixar de querer mostrar para o outro que você é bom, ao invés de mostrar para você que você é bom. Investir em coisas que não são materiais, que você não consegue palpar, antes de investir em coisas materiais que você consegue palpar. Porque quando você investe em você, você tem a oportunidade de viver coisas que nem teu cérebro hoje consegue alcançar. Estou falando porque eu sou prova viva disso. Quando eu comprei minha casa, meu pai está aí ao vivo, meu pai falou assim, eu nunca fui nem convidado para uma casa dessa. Então, ou seja, eu não conseguia nem imaginar casas como essa. Ele está aí, eu lembro exatamente no dia que eu fui assinar o contrato aqui na minha casa. Vou até mostrar para você aqui, ó. Essa mesa aqui, tá vendo? Essa mesa desse tamanho aqui. Eu assinei o contrato da compra nessa mesa aqui. E eu lembro que eu trouxe meu pai e minha mãe, e meu filho, Léo, estava aqui uma vez. O Léo ainda dormiu ali no cinema, que estava morgado. E eu lembro desse dia, meu pai falou isso, falou, velho, eu nunca fui nem convidado para uma casa dessa. Eu não conseguia nem enxergar casas como essa. E eu chego a me arrepio. Sabe por quê? Porque eu vou pegar uma frase da minha mãe também, que ela falou isso pra mim. Eu lembro que tinha 12 anos, ou 14, não sei. Eu falei, minha mãe, por que meus colegas têm uma casa tão bonita e a casa da gente é assim? Ela falou, sabe por quê, meu filho? Porque em vez de investir em casa, investir em coisas, eu invisto todo o meu dinheiro no estudo de vocês. Todo o meu dinheiro no estudo de vocês. E aquilo foi um marco, né? Por quê? Porque olha como o comportamento é muito parecido. Pessoas normalmente que conseguem transcender as coisas, transcender resultados que são inimagináveis, essas pessoas têm que se privar de coisas palpáveis do presente. É a capacidade de ter coragem de gerir os teus desejos momentâneos em prol de construir coisas que o teu cérebro talvez naquele momento não consegue enxergar, né? E nesse momento fez um gap entre meu pai sentado aqui na hora que eu estava assinando o contrato, ele falando isso, e o gap de minha mãe lá, vamos lá, 40 anos, vou botar aí 27 anos mais ou menos. Minha mãe falando a mesma coisa para mim, meu filho, hoje a gente está nessa casa, ó, só para você ter noção, a minha casa era dentro do restaurante, a minha casa, o chão não era de piso, era aquele negócio vermelho, quem conhece sabe de cera, e era desse jeito aí, certo? Mas foi as coragem de minha mãe e de meu pai de deixar de investir na casa em vez de investir no estudo, investir em nossa capacitação, né, com o que dava naquele momento. E as pessoas que eram do mesmo nível, que fizeram o contrário, não chegaram nem 1% onde a gente chegou. E digo, isso aqui não é nem a sombra do que há de vir. Eu não consigo mensurar para onde a gente vai. Mas eu sinto que hoje isso é tudo reprovação, né? De eu sentir, hoje eu estava vendo um podcast essa semana de uma psiquiatra e ela falou assim, eu sabia que eu ia estar nesse lugar que eu estou aqui hoje, mas aos 56 anos que as coisas viraram, e eu sabia que eu tinha muita coisa para entregar para o mundo, e eu sabia que tinha muita gente precisando do que eu tinha que me entregar, mas eu não entendia por que as pessoas não percebiam o valor em mim. E um dia eu fui no podcast e as coisas mudaram, e um dia uma pessoa perguntou para mim assim, por que demorou tanto para as coisas acontecerem? Por que isso? Não, assim, ó, por que a senhora tem tanto conteúdo e só desbrabochou agora? Sabe por quê? Porque eu sempre fui a mesma pessoa. Eu sempre entreguei muito, mas as pessoas, quando você ainda é pequeno, as pessoas não te valorizam. Mas parece que quando você fica grande de um dia para o outro, as pessoas falam assim, que cara maravilhoso, né? Então, e aquilo ali me fez arrepiar também. Porque eu sei o que eu entrego. Oswaldo e vários outros alunos são prova de que o método que a gente ensina ele é replicável para qualquer área, mas mesmo assim tem gente que não acredita. Porque quando você é pequeno, as pessoas não vão te respeitar. Quando você é pequeno, as pessoas desconsideram quem você é. Mas eu sei o que eu sou e talvez daqui a 5 anos, não sei quando vai ser, porque eu vou continuar fazendo até virar, porque vai virar. Todos os dias eu converso com o Mônica e Marcos, são as pessoas que estão próximas comigo no projeto. Eu falo assim, ó, a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe que isso vai acontecer e a gente sabe que a chave vai virar. Eu não sei quando vai virar, mas ela vai virar. E talvez um dia, pessoas que hoje não valorizam o nosso trabalho, que desconsideram o que a gente faz, que ignoram o que a gente faz, essas mesmas pessoas também vão dizer assim, rapaz, você mudou minha vida. Porque a vida é assim, né? E Oswaldo, acho que ele entrou depois aí, Oswaldo. Esse aqui é o carro da enfermeira, né? Esse aqui é o carro do anestesista. Ninguém valorizava. Esse aqui é o carro de Oswaldão. Anestesista. Esse aqui é o carro de Oswaldão. É sobre isso aqui, ó. Esse aqui é o carro de Oswaldão. Só que esse mesmo Oswaldo aí, ó, ninguém acreditava. Talvez hoje as pessoas comecem a acreditar.
Hoje, ontem ele me falou isso quando eu falei pra ele falou assim, velho, não é nem sobre o dinheiro. E aí você vê que o comportamento é muito parecido. O nível de mentalidade é muito parecido. Ele é sobre eu estar hoje conseguindo chegar onde eu cheguei e ver a transformação que eu causo nos meus pacientes. É os depoimentos de mães transformadas pela cirurgia que ele faz, pela experiência que ele promoveu, pela reconfiguração que a gente fez dentro do otorrino. Perfeito? E eu sei o que a gente faz. Porque isso vai acontecer, eu não sei quando vai acontecer. Mas aí que é o mais difícil, né? É quando você tá ali, pegando todo o teu dinheiro, investindo em mentoria, investindo em treinamento, tá olhando pessoas do teu redor com carros melhores que o teu, às vezes com casa melhor que a tua, fazendo várias viagens, colegas da mesma área, né? Mas quando você olha, a pessoa tá à custa de quê? De atender 60 pacientes de convênio, ficar fazendo mutirão da especialidade, ficar, né? E essa mesma pessoa, quando você fala assim, investe em uma mentoria, acha caro investir em mentoria. Só que a diferença é que quando você transcende, né? Transcende tudo isso, você chega nesse patamar e as pessoas falam assim, ah, foi sorte, foi não sei o que lá. Aí começa a copiar, quando tu copiando o Oswaldo, querem copiar, liga para o Oswaldo, e aí, velho, como é que é esse presente, como é que é isso? Teve uma pessoa que ligou e ainda falou, não, mas o carro não, porque o carro é caro. É sobre isso. Porque as pessoas, elas querem sempre tirar o jeitinho brasileiro, né? De pegar ali um detalhe, se precisar pagar, otário é ele que tá pagando, eu vou pegar as dicas ali. Tem colega que copia meus vídeos, copia minha caixa preta, copia tudo. Por quê? Porque acha que é isso. Porque é o jeitinho brasileiro. Eu tenho que tirar uma vantagem. Ó, você me faz ganhar 100, mas eu quero te pagar 1000. Porque o otário aqui tá te ensinando. Você que é o sabidão que tem que ganhar bastante e pagar pouco. Como é que você vai cobrar muito se você quer pagar pouco? Sobre isso. É sobre mentalidade. Perfeito? Então vou chamar o Oswaldo aqui, para não atrapalhar aí a manhã dele. Oswaldão, vou lhe chamar aí, tá bom? A gente conversar aqui, papo reto. Perguntas bem diretas pra gente conseguir, né? Extrair o máximo aí de você hoje aqui de manhã para o pessoal, né? Talvez construir coragem. Deixa eu só ver aqui. Vai ler pra gente. Fala, grande Oswaldo. Uma Fala, atrapalhada do comandante. Migão aí, né, velho? Não, tá nas ordens. Show! E aí, como é que tá você? Oswaldo, tô bem. Qual é a sensação de ter batido mais do que a meta? E a gente vai falar aqui de finança, mas você sabe que não é sobre o dinheiro, tá certo? Conta um pouquinho para as pessoas qual é a sensação do resultado que você teve ontem. Quando você fechou ali e bateu aquilo ali. Eu quero que você conte a sensação Rapaz, do resultado. Não da trajetória ainda, mas a sensação do resultado. pois tô até aqui com as anotações, né? Então, assim, quando a gente atinge um resultado, na verdade, esse resultado ele já vinha acontecendo. Perfeito. A gente só falou assim, ó, Não vai tinha um chegar, número, mas né? é questão só do número. Eu já sabia disso também. Então, agora que aconteceu e a gente ultrapassou em mais de 20% aí a meta, Lembra que eu te falei em novembro, eu falei assim, Oswaldo, quando bater, vai passar. Porque a gente já sabia. vai passar Você já, batido. você já tem o comportamento do resultado. O resultado só não aconteceu, você já sabe que tem o resultado. Pois é. E assim, fiquei muito tranquilo, sabe? E eu, naquele momento, às vezes você pode ficar até com uma visão de, poxa, eu vou querer atingir aquela meta, mas depois que você tá perto de atingir, a meta já é outra. E o Exato. foco nunca foi, na verdade, o foco nunca foi o dinheiro, porque o dinheiro vai ser consequência do que Perfeito. você entrega. Então, eu sei que hoje eu entrego uma experiência que eu acho que no Brasil inteiro são poucas pessoas, ou talvez ninguém entrega Concordo como eu estou plenamente. entregando. Concordo Então, plenamente. assim, eu sei que eu estou entregando, eu sei que eu tô transformando, né, a vida dos pacientes também. Isso é muito bom, isso é o número um, né, o que eu tenho essa visão hoje. E isso vai ser consequência, claro. Tem que ter Perfeito. gestão, tem que ter organização. Então, hoje a gente tem a equipe, né? Tem Carol que está gerenciando tudo e depois disso as coisas mudaram de patamar. Então, assim, atingir um resultado não é só, vou ver o que o Oswaldo está fazendo aqui de orelhada para Exato. fazer. A complexidade que a gente tem hoje, aí, né, Rafa? Quando a Exato. gente vai entrar numa mentoria daquela ao vivo ali, o nível de profundidade que a gente tem, que as pessoas não têm nem noção. Então, quem tá de fora, me dá uma dica. Pô, como é que você fez isso? Me dá uma dica. Você vai ficar só na dica, você vai ficar copiando, as pessoas já vão notar que você está copiando, e você nunca Perfeito. vai atingir, nunca vai
ultrapassar um resultado desse, achando que de orelhada você vai aprender as coisas complexas como essa de 1, 2 anos aí já implementando e o tempo todo renovando, o tempo todo, né, atualizando. As pessoas acham que é assim, não, eu vou aprender uma dica aqui no curso e tá tudo certo. Ou às vezes de Perfeito, orelhada. Não vai, pô. perfeito, É perfeito. complexo. É isso, as pessoas elas querem, ela quer ter resultados altos com base com raso, as coisas rasas. Coisas rasas não dão resultado. Elas podem até dar resultado, mas elas não replicam. E hoje, tu e Érica, né, que tá no conselheiro, vocês entendem a complexidade do nível da coisa. Tipo assim, o nível, não dá, por exemplo, eu sempre falo com vocês, um aluno do VXR hoje tá no conselheiro, ele não consegue acompanhar o nível da complexidade do que a gente tá vivendo ali. Por isso que é aquela fase, né? Ou você vai seguindo a fase e tendo atos de coragem, ou não vai. Oswaldo, eu queria que você falasse uma coisa importante, né? Porque eu queria bater muito nisso. Porque quanto mais, assim, eu vou. Eu já sabia disso mesmo, sabe? Mas quando eu vejo alunos como você, como Érica e outros alunos, né? Uhum. O que que faz vocês tomarem decisões como a que vocês tomaram, né? De deixar de comprar um carro, de comprar viagem para a Europa, de fazer isso, que é padrão do médico, todo médico gosta disso, né? O médico ele gosta de exaltar isso, para tomar decisões como aquela situação. Eu botei esse vídeo aqui mais cedo, porque aquilo para mim foi um marco muito grande, sabe? Porque eu lembrei muito da minha mãe, né? Quando a gente morava numa casa lá dentro do restaurante, e minha mãe falou isso para mim. E, tipo assim, eu vejo muito isso do que eu vivi nas pessoas que vão ter resultados muito parecidos com os meus. O comportamento dessas pessoas é muito parecido. O seu de Erika é muito parecido comigo, sabe? Eu vejo vocês dois, são pessoas que estão determinadas a deixar de gozar de coisas que vocês vão gozar muito mais lá na frente, em prol de investir em coisas que não são materiais, né? A gente tende a investir em coisas materiais, em carro, casa, mas investir em mentalidade, né? Em reprogramação mental, quase ninguém quer. Todo mundo acha caro, né? Às vezes o médico, vejo, quase todo médico vai para a Europa, gasta ali 50, 60 mil, mas quando vai investir isso na mentoria, acha caro. Né? Ah, é absurdo, é muito caro. Porra, mas isso aí vai te dar quantas viagens para a Europa, né? Quantas qualidades de vida isso vai te promover? E o cara não entende. Então, assim, o que que te fez tomar decisões difíceis, né? Porque eu lembro quando você entrou no lote, ele falou assim, velho, bicho, eu não sei como eu vou pagar essa porra. Bota os boletos aí e a gente vai ver. Lembra que eu falei, meu irmão, eu não sei o que eu vou fazer, velho. Minha mulher tá grávida, minha mulher não tá trabalhando agora, é tudo por minha conta. Eu não tô ganhando o suficiente ainda. E eu falei, velho, entra, entra. Lembra que eu falei, entra. Não pensa agora, entra. Eu te dou a certeza que vai acontecer. Lembra? E Lembro. algum dia se apertou, as coisas foram acontecendo numa velocidade tão grande que o cara já foi. E eu lembro, eu falei com o Mônica hoje de manhã. No dia que a gente teve a última reunião do Norte, que eu falei assim, eu apresentei o conselheiro e você falou assim, eu só quero saber o Pix. Você nem cogitou a possibilidade, eu quero saber o Pix. Porque eu não vou ficar longe de vocês. Então É eu queria isso. que você falasse aquele Oswaldo lá de 2024, 31 de dezembro de 2024, né? O que que fez esse Oswaldo? Quais foram as mudanças de mentalidade que você foi passando para tomar esses atos de coragem difíceis? Por isso, eu queria que você focasse muito no dia que você entrou no Norte. Que eu lembro que foi um dia de catarse na sua cabeça ali. Você ficou muito assim, Foi. 48 horas, eu dei uma pressão, eu falei assim, hoje até 2 horas. E você, meu irmão, não sei o que eu faço a porra, não vai dar certo, não. O que que passou na tua cabeça naquele dia? No dia que você entrou Pois no é. Norte, que eu acho que foi o dia mais pesado, Eu, assim. eu já vinha, né, assim, investir, eu já tive essa visão, né? Desde quando eu acabei a residência, eu tive, até fiz uma mentoria antes e tal. Depois eu investi no VXR, né? Fiquei consumindo conteúdo aqui, mas eu vi que realmente eu precisava estar perto, eu precisava saber mais sobre isso. Entendi. E ali eu não estava esperando. Eu lembro que você estava falando assim no grupo, ó, vai surgir uma coisa nova. Vai surgir uma coisa nova. E até então, beleza. Mas no dia que surgiu, rapaz, que eu não vou ter condições, não. Aí eu já tinha até falado, não vou entrar, não vai dar e tal, não vai dar. E aí eu fui falando, conversando, e aí você e Mônica deram uma melhorada aí e tal. Ó, a última cartada é essa. Você divide aí no boleto e se vira, não sei o quê. Eu falei, então, eu fiquei, pensei e falei, cara, eu vou ter que investir nisso. Vou ter que investir nisso porque eu acho que isso aqui é o caminho. E aí tomei aquela decisão, né? Assim, com um aperto, porque é difícil você investir em uma coisa. E tem muito médico aqui na live, né? Porque assim, ó, congresso, beleza, paga. Ah, vai ter um curso de cirurgia, paga. Vai ter um curso de capacitação, de atualização na técnica cirúrgica, paga. Vai ter um curso de rinite, paga. Agora, quando fala, ó, vai ter um curso aqui para gestão da sua empresa, para você melhorar a produção de conteúdo, ser mais assertivo dentro. Sei não. É isso aí. Ah, isso aí é aquele negócio de marketing, né? Não, isso aí não, eu não quero não. Então, assim,
Eu já tinha essa visão de que o técnico é obrigação de todo médico entregar. Mas você tem que saber se apresentar, se mostrar ao seu paciente. As pessoas precisam saber onde você está, te encontrar. E a internet é a melhor forma de fazer isso. Você já falava isso. E aí, naquele dia, eu falei: não, cara, vou ter que tomar essa decisão. Então, tomei essa decisão que foi difícil, fiquei 2 dias na cabeça, às vezes sem dormir direito e tal. E, pô, depois que entrou, bicho, foi outra coisa. Então, assim, as primeiras reuniões, a reunião presencial explodiu a mente, assim, de uma forma que depois que eu fui entender a complexidade que era aí a Clínica Tempo, a equipe de vocês aí em Feira de Santana, então daí em diante a minha visão foi outra. Eu tive aquela Perfeito. visão além do alcance, como diria no desenho, né? A visão além do alcance, eu enxerguei coisas que eu não imaginava. E aí, quando eu comecei a aplicar isso, aí eu falei: ah, aqui que é o. Mas ainda você acha que não tem outra coisa para melhorar e vocês inventam outra coisa. E Exato. aí, nessa última reunião, né, do Norte, eu falei: não, eu não quero, igual o Gustavo Lima, eu não quero saber quanto que é. Eu quero saber em quantas vezes que divide. E me manda o Pix. Eu acho que não demorou nem um minuto, não foi? Você Foi falou, foda, foi top demais, foi top porque demais. é isso, pô. Não Foi tem, top não tem pra demais. onde correr. Oswaldo, eu queria que você falasse um pouco, né, para os médicos. Tem alguns médicos aí da oftalmologia, tem, acho que da pediatria, a Endócrino, doutora né? Carolina, que já me falou que vai entrar em breve, botou a clínica dela, tava ali, mandou mensagem para mim ontem. Ó, o Carol aí, ó. Carolzinha é a próxima. Eu Carol queria que você veio falasse junto. como é que você já tinha feito outras mentorias? Como é que você via antes a cirurgia da otorrino? Como é que você vê hoje a cirurgia da otorrino? Eu queria que você explicasse para o pessoal, né, o que é hoje a. Eu não digo nem a cirurgia, né? Eu falo para você e Érica muito isso. Não é mais sobre a cirurgia, é sobre a transformação da saúde da criança com o doutor Exatamente. Oswaldo, doutor Érica, né? Porque a gente não fala mais sobre cirurgia, porque a cirurgia ficou isso aqui. Diante da jornada, a cirurgia ficou 10% da história, né? Exato. Então eu queria que, se isso passar pela tua cabeça antes daquela conversa e ao longo desse ano, e hoje, o que é que você, se pudesse voltar atrás no tempo, né? O que é que você entenderia sobre o papel da residência e o papel dessas mentorias para um médico que quer crescer de forma estrutural? Com certeza. Assim, quando a gente sai de uma capacitação técnica como uma residência médica, né, que te forma como um especialista, você sai com a cabeça do cara focado na técnica. É a cirurgia, então eu tinha muito essa visão, né? Eu tenho que entregar uma cirurgia boa, eu tenho que fazer uma cirurgia de qualidade e tudo mais, e isso a gente realmente aprende na residência. Mas a residência, ela não tem a capacidade de te formar gestor, de te formar empreendedor, ou seja, quase todos os médicos que estão nos ouvindo aqui são portadores de um CNPJ. Então, ou seja, eles são empreendedores. Eles são donos de uma empresa. Mas a gente sai com a cabeça voltada para a técnica. Se falar uma coisa de imposto para você, você não sabe. Se falar uma coisa de gestão, de contratação, de WhatsApp, de recepção, de tudo, você não sabe. Então, e não é outra coisa, não é obrigação da residência, tá? A residência é formação técnica mesmo. É por isso que Perfeito. o parâmetro de gestão não pode ser a residência. Por quê? Às vezes tem aquele teu chefe que é muito bom na técnica, só que ele não tem uma boa gestão de Excelente. carreira. É Excelente. aquele chefe que opera muito, trabalha muito, ele tem um certo sucesso profissional, mas não tem qualidade de vida. É de manhã, de tarde, de noite, viajando. Então, ou seja, você tem que entender que o sucesso técnico é importante, mas você também tem que ter gestão de sua carreira. E é aí que entra o papel das mentorias e ter que escolher um bom mentor. Então, eu fiz outras mentorias, né, com outros mentores que, inclusive, tinham boas ideias, mas não vivia na prática. Perfeito. E Excelente. contigo eu tive essa noção, que você, rapaz, o que ele está falando ali é o que ele está fazendo todo dia. Então, se ele está falando isso, é porque faz sentido. Porque o outro que eu ouvia falava as coisas, mas quando eu apertava, ele, rapaz, não, ó, veja bem, não sei o quê. Ele levava muito para a parte de vendas, apesar de ser um mentor médico, mas não atuava. Então, quem está na linha de frente, meu irmão, sabe que a trincheira é Exato. grande, sabe Exato. que o paciente chega na tua clínica, se ele chegar e atrasar a hora da consulta, já tem aborrecimento. Ele sabe se ele mandar uma mensagem no WhatsApp e demorar 10 minutos, ele já não quer marcar com você. Então, assim, essas minúcias, né? Então, assim, a residência não tem a obrigação de formar a gente nisso, mas as mentorias entram nesse papel. E antes eu tinha essa visão de. Até eu tinha a visão de estar na internet, porque eu já sabia que isso realmente era um caminho a ser seguido, mas eu estava de uma maneira de qualquer jeito. Como tem muita gente que está aí, está na internet, mas tu vê lá a pessoa postando coisas aleatórias, sem intencionalidade, sem saber mostrar o seu serviço da melhor forma.
E hoje a cirurgia, como você falou, ela é mais uma etapa da minha jornada. Então, o paciente, desde a hora que ele manda mensagem no WhatsApp, até o dia da cirurgia, e depois da cirurgia, até o dia da alta, e depois da alta, assim como eu recebi essa semana, pacientes com 1 ano pós-operatório, eles ainda continuam dentro da jornada. Porque agora a gente faz consultas de acompanhamento. Então, assim, a cirurgia virou mais um step, mais um degrau. E, Excelente. e, e hoje o mais importante para mim é entregar essa jornada de qualidade do início ao fim. No Fantástico. atendimento do WhatsApp, no atendimento presencial, no exame, na consulta, na cirurgia, no pós-operatório, no retorno e no retorno tardio, lá em 1 ano. Oswaldo, tem como um médico hoje que está assistindo a gente aqui ter esse nível de mentalidade sozinho? Você acha que era possível, Oswaldo, 2024, pensar isso tudo? Rapaz, é tanta coisa, é tanto aprendizado, é tanta complexidade que muita gente não tem noção da profundidade que é você entrar numa mentoria, como a Mentoria Norte, por exemplo, e agora como a gente está no Conselheiro, que já é um nível ainda a mais, né? Então, assim, é impossível, né? Eu diria hoje que é Perfeito. impossível um médico especialista, mesmo que tenha anos de profissão ter essa visão, né? E essa Perfeito. visão, ela vai tanto na parte técnica, quanto nessa parte de gestão, quanto também na visão que você tem, a mentalidade do seu dia a dia. Nessas coisas Exato. de vou investir numa casa melhor, porque eu quero morar nesse condomínio top. Isso vai acontecer, mas é naturalmente. Não com Pular as fases, né? com aquele ego, né? De, eu quero mostrar, eu vou para a Europa 2 vezes no ano, eu vou comprar carrão, não sei o quê. Isso vai ser consequência da tua entrega. Então, essa mentalidade que eu tenho hoje é a mentalidade que eu aprendi aí na mentoria. Exato. Isso que o Oswaldo falou é muito importante. Porque assim, ó, eu fui comprar minha casa agora, ano passado. Dezembro de 2024. 2024. Eu fui para a Europa o ano passado. Eu ainda não tenho o carro que eu quero, que eu já posso ter, porque tem outras estratégias que eu estou utilizando para fortalecer. Então, assim, o crescimento consolidado, ele também está pautado na gestão emocional de não querer coisas que ainda não está no momento certo. Senão você pula etapas. Eu falo muito isso, eu falo isso muito com o meu time. Se eu tivesse tomado a decisão de comprar essa casa que eu moro hoje em 2019, eu não teria tido a coragem de investir em coisas que eu invisto hoje. Por quê? Porque se você se prende a parcelas, se você se prende a coisa, você não tem coragem. Então a coragem também é pautada na gestão emocional, né? Eu lembro que esse ano teve a taxa de aumentou, né, aquele imposto de 12,5% que o governo botou em cima do tráfego pago. E meu gestor de Marcos falou assim: então a gente vai ter que diminuir para manter. Eu falei: não, diminuir não. A gente vai botar a taxa e a partir de agora a gente vai investir 15 mil reais por mês. Isso é coragem. Por quê? Porque se eu tivesse com o carro que eu queria ter, que eu vou ter já agora, se eu tivesse comprado casa na praia, não sei o quê, eu ia estar medroso, porque meu custo operacional está muito alto. Só que eu sei que se eu invisto em mais marketing esse ano, acontece o que aconteceu agora em janeiro. Ó. A gente aumentou a nossa consulta para o Oswaldo, que está no BXR já há algum tempo. Lembra que eu falava assim, ó, gente, toda vez que você aumentar a consulta, vai cair a conversão. Sai. Inacreditavelmente, esse mês agora, a gente explodiu a conversão e não teve nada, ninguém reclamou do preço. Por quê? Porque em dezembro, eu falei com o meu gestor de tráfego, eu quero que em dezembro, entre Natal e Réveillon, a gente bote aí um valor a mais para potencializar o tempo de tela das pessoas comigo. E foi batata. Aumentamos o preço da consulta e não sofreu balanço de nada. A gente cresceu, porque eu sempre faço o parâmetro, a gente vai falar isso com você na reunião. Todos os meses desse ano eu tenho que crescer mais que o ano que vem. Porque a gente quer crescer 35% esse ano em relação ao ano passado, que a gente cresceu 32%. É uma tarefa difícil? É, mas a gente vai trabalhar agora por metas mensais, metas semanais, para que todo mundo pense na estratégia certa. Então é isso. Só que para fazer isso, eu tenho que ter coragem de ter gestão emocional, de não viver pelo meu prazer imediato. É aquilo que você falou. Lembra que eu falei, Oswaldo, vá na casa que você quer viver, entre na casa, respira ela, para que isso sirva de alicerce para você tracionar as suas atitudes, para que essas atitudes te levem para aquela casa. Que é diferente de falar assim, não, Oswaldo, compra essa porra, divide, parcela essa merda de financiamento aí e vai se pagando. Pega 2 plantão, ó, pega 2 plantões, ou vai para aquele interior lá e fica preso aquele interior para os próximos 300 meses, para que aquele dinheiro do interior aconteça. E aí você vai vendendo, se prostituindo em cada dia seu, para que cada dia pague uma parcela. Lembra que eu falei? Acesse a casa, entre na casa, leve sua mulher, respira a casa, mas lembra assim, ó, essa casa eu vou chegar. Mas para que esse respirar justifique todas as atitudes que você vai tomar esse ano. Isso é muito importante, porque médico se quebra aí.
A gente conhece vários. Assim. Lembra da garagem, né? O cara tá de plantão o final de semana todo, mas tá com o carro lá importado. Ou seja, por quê? Porque o final de semana dele tá vendido por próximos 300 anos, 300 meses. Né? É aquela prostituição, que é uma prostituição. A partir do momento que eu vendo minha hora e fico preso àquilo para justificar um prazer imediato, eu tô prostituindo. Entendeu? Então, essa repaginação mental também faz parte do processo de crescimento. Oswaldo, eu queria falar outra coisa importante que eu queria que você passasse para o médico. Dá para viver do particular dentro do otorrino? Quando eu cheguei aqui, eu me lembro até hoje, uma das primeiras cirurgias que eu fiz, né? Chamei um colega tal para me auxiliar. Aí eu falei, cara, eu tô começando a alugar uma sala uma vez por semana e tal. Lá é muito legal. E se você entrasse, aí ficaria melhor ainda, porque aí a gente poderia dividir, tipo assim, 2 turnos. Aí ele, mas é particular lá? Eu falei, é. Ele, rapaz, aqui, Conquista, acho que não dá, não. Porque assim, aqui o povo tem muito convênio, né? Então, assim, quase ninguém paga CV lá no movimento da clínica, quase ninguém paga particular. E eu acho que não dá muito certo, não. Mas é uma tentativa, né? E tal, mas eu acho que não dá muito certo, não. Eu não vou querer, não. Aí eu falei, tá bom. Eu fiquei com isso na cabeça. Depois teve outro colega que falou a mesma coisa. Rapaz, é um caminho perigoso, cuidado, porque aqui na região não tem assim, não tem esse volume de pessoas. Hoje eu tô atendendo pacientes da região de vocês aí, viu? O paciente passou em feira, passou em Santo Antônio de Jesus, viu? Alô, Dani. Excelente. Passou em feira, passou em Santo Antônio de Jesus, região de Vale do Jiquiriçá, Ubaíra. Saiu de lá, passou em feira, passou em Santo Antônio de Jesus, me viu aqui no Instagram, veio consultar, amanhã vai passar no retorno de 15 dias pós-operatório. Ou seja, o paciente vem de distante. Então eu não pego paciente só daqui de Vitória das Conquistas, estou com um raio aqui de 200, 300 quilômetros quase. Então o Bahia Excelente. é uma das provas, 280 quilômetros. E o que Então que faz, assim, Oswaldo? O que que faz uma pessoa sair de tão longe assim, sair de tão longe, passar por vários médicos e tomar a decisão de ir para um médico tão longe? amanhã eu vou perguntar para ela, e vou gravar e vou botar aqui no Instagram. O que que fez Quantas você? lives Porque por ela já me semana, falou Oswaldo? isso. Hã? Quantas lives por semana? Eu faço 2 lives por semana, né? Nas segundas e nas quintas. Conteúdo Caixinha de diariamente, perguntas caixinha de perguntas, todo faço todo dia. dia. Instagram, TikTok, YouTube, Threads, Tráfego pago, gestor de Facebook, tráfego. Facebook, tráfego pago, gestor de tráfego, marketing, filmmaker. Então, Perfeito. assim, ela. Amanhã eu vou perguntar, mas ela já tinha me falado. Ela falou assim: doutor, eu rodei, fui vários médicos, mas assim, o único que eu senti confiança no que fala foi você. E aí eu vi e tal, eu falei, não, nós vamos entregar a altura do que você está esperando. E Perfeito, graças a Deus excelente. fizemos uma cirurgia excelente, né? Deus abençoe que a cirurgia foi um sucesso. Então, Quantos por assim, cento de aumento na cirurgia antes das mentorias e depois da mentoria? rapaz, vamos ver aqui. Vamos botar aí uns 130% de aumento do valor do honorário. Perfeito. E a gente sabe que tá só no começo, Não tá né? barato. Não tá barato. E A gente eu vai tive destravar esse seu. eu tive recentemente no centro cirúrgico conversando com uma colega, ela tava querendo aquela, né? Ah, Querendo de, como é que é mesmo? Poxa, mas assim, você acha? E o povo paga? Eu falei assim, não só paga, como faz questão, né, de vir. Porque vai fazer orçamento com outros médicos, veio o valor muito mais barato, mas mesmo assim faz questão de vir e fazer, né? Então, assim, às vezes o próprio médico que está assistindo agora, às vezes ele não acredita que o paciente venha. E ela sabe o que ela me falou ainda, falou bem assim, mas o meu público é um público mais de baixa renda. Eu falei assim, ó, eu tenho vários pacientes de zona rural, pacientes que moram em cidades bem distantes, pacientes super humildes, e eles fazem questão de vir, porque eles querem viver a experiência. Eles querem um resultado de qualidade. Então, eu não me apego muito a isso, entendeu? exatamente. Porque às vezes você subestima a capacidade daquela pessoa, né? E às vezes ela não está vendo valor em você, ela até tem condição. Só que ela olha para o seu serviço, para o seu atendimento de 10 minutos na correria e não vê valor em você. Entendeu? Então Excelente. tem isso também. A qualidade faz muita diferença, o que você entrega também faz muita diferença. Os resultados. Você acha que o Oswaldo de 2024 conseguiria cobrar o que você cobra hoje? E você acha que a jornada do Oswaldo de 2024 conseguiria fazer um paciente sair tão longe para vir para a conquista fazer com você? De forma alguma. Na verdade, eu nem acreditava que, tipo assim, quando eu tava me equiparando aqui ao mercado, né? Então eu já ficava imaginando, rapaz, tem várias opções aqui para a pessoa vir. Por que que ela vai me escolher, sendo que eu, tipo assim, né, tem outros colegas aqui bem mais conhecidos que cobram esse mesmo valor. Então eu já estava me desvalorizando naquela época. Então eu já ficava pensando nisso. E hoje, quando a gente essa visão mais aprofundada que a gente tem hoje,
né? Hoje eu já vejo o meu olhar total, a mentalidade mudou, a chave virou total. Então assim, Você acha que sozinho, você hoje eu acha que... não me comparo com nenhum colega. Então assim, cada um tem Perfeito. sua jornada, cada um entrega e Exato. eu falo para o paciente na consulta, ó, essa parte técnica aqui da cirurgia, todo mundo vai entregar e tem vários colegas excelentes aqui. Eu, se você quiser, eu posso te recomendar algum para uma segunda opinião. Mas a parte técnica é obrigação, todo mundo entregar bem. Então eu sei que aqui tem diversos colegas que são muito bons, são meus amigos, inclusive. Mas a gente está falando aqui hoje não só da técnica, a gente está falando do além, né? Do que vai além da técnica. Perfeito, perfeito. E quando a gente fala além da técnica, para ficar claro para o médico aqui, além da técnica, é quando o paciente chega no centro cirúrgico para operar com o Oswaldo e com a Érica, por exemplo, ele vai ser recebido dentro do quarto. O doutor Oswaldo vai levar a doutora Érica num carro, dando uma carteirinha, vai levar a criança até a sala de centro cirúrgico. Dentro da sala de centro cirúrgico vai ter um céu estrelado, um aroma Música, específico. Assim que termina a cirurgia, vai receber um sorvete, um brinquedo. Essa criança vai ter um contato através do Otorrino Assist, pós-procedimento, que naquela hora que o pai está em casa sozinho, a criança teve uma dorzinha, não sabe se é normal ou não, ela tem um telefone para atender. E esses são detalhes que fazem total diferença para qualquer pai que vai operar. Só que isso é o tipo de coisa que dá trabalho, que tem não. que ter estratégia para fazer isso, tem que ter uma metodologia para construir tudo isso e ser sustentável com o crescimento de tudo isso, né, Oswaldo? Esse mês, Sim, 16 cirurgias, se eu não tiver não. estrutura, a coisa vai ruir. 16 não, 19. 19 cirurgias particulares, entende? Então, ou seja, tudo isso tem que estar preparado para o sucesso. A gente tem que se preparar para isso. Então, o ano 2025 ele foi um preparo para 2026. Né? Em 2026 a gente está falando no início do ano, que muita gente fala que é um ano difícil, que no início do ano não dá, porque as pessoas estão de férias. Não, isso é só uma prévia do que vem pela frente. Perfeito? Então, isso é importante. Eu queria que você falasse o seguinte, a importância de você estar dentro de ambientes como que você está, em situações, por exemplo, como esse colega que você pediu para abrir a clínica com ele, ele falar isso. Se você está sozinho nesse momento, qual é a chance de você continuar progredindo nisso? Fala um pouquinho para as pessoas isso. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Lembra um dia que você estava cansado, foi lá acho que em outubro, que você começou a cansar e falou assim, começou a não postar os vídeos. Eu mandei aquela mensagem para você e falei, fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre o cansaço do crescimento, né? E a importância de você ter pessoas para te motivar ali. E às vezes para te chamar para o prumo mesmo. E a segunda É. coisa que eu queria falar é quem você é, né? Como você é obediente aos mentores, como mentorado. Todas as vezes que eu falo uma coisa para o Oswaldo, ele fala assim, ó, ok, não reclama, não se explica. Ele faz e acaba a conversa. Então fala um pouquinho isso para o pessoal. Essa mudança de mentalidade, e isso é muito importante também. Tem muito médico que às vezes é especialista, está em plantão, aquele ambiente ali vai te moldando também. As pessoas reclamando, aí é assim mesmo, rapaz, esse governo tá acabando com tudo. É ano que vem com esse. Ih, rapaz, esse ano que vem aí é eleição, é Copa, vai ser péssimo. É, realmente vai ser ruim mesmo. É, agora não é hora de investir nisso, não, agora é hora de ó, segurar. Então o ambiente que você tá vai te podando, te limitando. Se você muda de ambiente, se você vai para um ambiente de pessoas que são prósperas, pessoas que têm mentalidade progressiva, pessoas que têm mentalidade de tomar riscos com cautela, mas tá sempre buscando inovação, essas pessoas vão te mudando. Rapaz, esse ano é aquele negócio, todo ano eu cresço mais, então esse ano eu vou crescer de novo. Ah, Exato. mas tem eleição. Rapaz, eu não estou preocupado com a eleição, eu estou preocupado com o que eu vou entregar. Então, assim, isso vai moldando, né? Isso já é um fato. Se você, dependendo do ambiente que você está, você vai apresentar resultados compatíveis com o ambiente. Então, tá lá no centro cirúrgico com o colega e o colega falar que não dá certo, você fala, velho, pensando nisso, o povo tem muito plano de saúde mesmo, não vai dar certo. E Rafael fala o quê? 5% da população do Brasil tem plano de saúde e os outros 95% vai tudo para o SUS? Não. Tem o paciente que não é SUS, não é convênio, mas ele quer fazer particular. Então, se você ficar nessa cabeça, só dá convênio, aqui é só Unimed, aqui é só Apivida, aqui é só. Não existe isso, entendeu? Isso, assim, Excelente. é o que você fala constantemente. Então, o ambiente, outra coisa do ambiente, né? Moldando sempre a mentalidade. E crescer dói. Dói ficar nesse lugar que você está também atualmente. Então, se você está num lugar que você não gosta, está vivendo só de convênio, o convênio não aumentou o valor, as coisas só estão que aumentam, seu poder de compra está diminuindo, dói ficar assim, não dói? Dói. Ah, mas eu também não. Ah, mas assim, pô, atender particular é difícil demais, tal. Para arrumar paciente no consultório, o consultório vai ficar vazio. Eu fiquei 6 meses com o consultório vazio. A secretária da clínica lá, eu falo para ela: você lembra quando eu comecei aqui? Porque teve um médico que começou lá no consultório recentemente.
E aí ele começou, ele abriu a agenda dele. Não, cardiologista, não sei o que ele vai ficar. Eu falei, ele tá vindo aqui? Não, que ele mora em outra cidade. Ele tá esperando da gente aqui no consultório pra ele ficar vindo atender. Deu um mês, ele parou de pagar. Porque ele pagou um Exato. mês, não teve um paciente. Aí ele viu, pô, é prejuízo. Eu paguei 6 meses de aluguel do consultório. E dava um paciente, 2 no mês. 2 no mês. Eu ficava lá na sala fazendo o quê? Conteúdo, live, vídeo. Até que começou. Aí hoje ela fala assim, nossa, doutor, nem parece, né? Mas sua agenda é tão lotada. Nossa, esse mês, Ave Maria, foi correria aqui, viu? No dia que você vem, e hoje eu já sou o Exatamente. médico do consultório, que tem mais. Eu tenho mais turno no consultório do que a dona da clínica. A Perfeito. dona da clínica tem 2, 3 turnos na semana. Eu já tenho 5. Né? Eu atendo todos os Perfeito. dias da semana no consultório particular já, de segunda a Excelente. sexta. Então, dói também, né? Então, essa dor eu tive que passar. Então, quando você passa da arrebentação do mar, aí você vê o oceano. Aí do Exato. oceano você navega tranquilo. Claro que sempre vai ter Excelente. as intempéries, as tempestades, as ondas gigantes, mas você consegue navegar com GPS com mais Perfeito. tranquilidade. Excelente. Isso que o Oswaldo falou é muito importante, porque assim, ó, quando o Oswaldo passou por isso, eu já tinha avisado que isso ia acontecer. Por quê? Porque aquilo que você falou mais cedo. Eu vivo o que eu ensino. E o que eu estou ensinando, existem coisas que o Oswaldo vai passar, que o Oswaldo já passou. Então, lembra que eu falei, ó, quando eu abri, eu atendia numa clínica aqui em Feira, eu fiquei 3 meses sem ter nenhum paciente. Só que eu ia para lá fazer conteúdo, eu ia para lá ensinar a secretária. Então, quando você vai e toma a frente da coisa, mas sabendo assim, ó, o cara que me ensinou, ele passou por isso também. E ele falou que quando ele passou por isso, aconteceu isso, 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 isso e isso. É a mesma mentalidade do plantão. Você tá no plantão, o cara tá falando assim, ó, velho, não sai daqui, velho. Plantão é garantido, porra. É ruim. Mas do jeito que o mercado tá, irmão, é melhor você ficar no plantão. E outra coisa, ó. Se você sair, outro pega. Então é melhor você ficar aqui, garante seu plantão. Você tá no interior? Ah, não, no interior não fica, velho. Em Feira de Santana tá muito cheio, os pacientes não pagam. Fica no interior, garante teu interior. Então, ou seja, quando você tá no ambiente errado, esse ambiente errado molda teu pensamento e ele, por consequência, vai mudar tua atitude. Mas quando tu tá com um cara, aquilo é muito o que você falou, eu sou muito progressivo. Você falou assim, ó, eu falei no ano passado, eu falei assim, ó, a gente vai crescer 30% esse ano. Mônica ficava tremendo assim, ela falou, não tem como, você é maluco, não tem como. Só que quando eu tô na cabeça dela, 30%, 30%, 30%, 30%, aí eu falei assim, rapaz, não vai dar certo não. Eu falei, vai dar, vai dar. Tem que fazer o quê? Mais live? Mais live. Tem que aumentar o tráfego? Mais tráfego. Vai aceitar? Bora. A gente cresceu 32%. Esse ano, em janeiro, eu sentei com ela e falei assim, esse ano é 35%. Ela, vem cá, tu tá maluco? Não tem como crescer 35%. Eu falei, não tem como? Vai ter. Vamos lá, tem departamento de dermatologia, tem Fernanda, a gente vai trabalhar em cima desses pilares para que esses pilares alavanquem. Então não é sobre querer crescer, é sobre ter atitude, primeiro ter coragem. Coragem de ousar fazer o impossível. Porque o ano passado 30% era impossível. Esse ano também 35% é impossível. Só que eu preciso ter estratégia para isso. Porque quando o Oswaldo chegar nessa fase, fala assim, oh, meu filho, vai. Só que você vai fazer isso, isso, isso e isso. Então, ou seja, não é só sobre estar treinando por um cara que já passou pela tua fase. É um cara que continua crescendo apesar da fase. Por quê? Porque eu preciso levar o Oswaldo para todas as fases. Só que não tem como chegar a uma fase e fazer, Oswaldo, eu não tenho como te ensinar. É o que você falou. O cara era mentor, mas entenda, ele chegava até uma fase. Só que a coisa muda. Lembra que eu falei que o comportamento muda. Até o ano passado eu dizia que quando eu aumentava a consulta, caía a conversão. Eu já sei agora uma ferramenta nova para não cair mais. Ou seja, mudou o comportamento. Por quê? Porque eu estou vivendo tudo que eu ensino. A gente tem lá no grupo, lá todo dia tem um checklist das coisas. É só vocês que botam lá, quem fez o conteúdo? Eu também boto. Eu falo, eu ensino e eu faço. Eu mando fazer live, eu faço 3 lives. Eu falo para fazer conteúdo de caixinha todo dia, eu faço de segunda a sexta caixinha. Eu mando botar no TikTok, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, profissional e pessoal, eu também faço. Então, ou seja, é contundente o que eu ensino. Né? Então a gente vê muita gente querendo ensinar hoje, é todo mundo querendo ensinar médico, mas tu vai olhar, o cara não é médico, o cara não vive, ele quer te ensinar uma coisa rasa. Como você ainda tá raso, você pega aquela coisa rasa, faz, mas chega uma hora e você fala assim, porra, não dá, não vai o suficiente. Deixa eu só falar, só fazer um adendo aqui, porque tem gente que acha caro, mas deixa eu te dizer uma coisa. Essas duas mentorias que a gente fez, né? Uma se pagou em alguns meses, poucos meses, a primeira do Norte. O conselheiro já se pagou, né? Ponto. Exato. E aí você acha assim, pô, é caro. Caro é você ficar. Quanto tempo que você demorou para aprender tudo que você sabe hoje? Quanto tempo? Eu tô pagando para você me dar o mapa, entendeu? Exato. Eu tô te pagando para você me dar o mapa, mas você teve que procurar o tesouro, achar, usar seu GPS, se perder no meio do mato, voltar, sofrer acidente, bater, voltou, aí achou. Aí quando você achou, você falou, porra,
tem um jeito mais fácil de vir se você vir pela estrada e tal. Eu vou mostrar isso pra você. Aí eu poderia ficar 10 anos pra ter esse resultado que eu tô tendo agora, mas eu tive o resultado em um ano. Então, assim, pra mim, né, eu falei, cara, eu tenho que arrumar um jeito de acelerar o processo. Como é que eu faço para acelerar? Eu vou com o cara que tá andando no trem-bala. Aí você falou, o trem-bala parou na estação. Quem entrou, pegou. Quem não entrou, vai ficar esperando. Às vezes vem uma Maria Fumaça, às vezes não vem nada, vai ficar 1, 2 dias lá. Então, Exato. assim, eu tô pagando pelo acesso para saber quais são as próximas etapas, pela previsibilidade. E às vezes o cara tá achando caro. Pô, é caro, eu não vou fazer não. Daqui 5 anos você vai ver o cara tá no mesmo lugar. Então, Exato. ele quer crescer, que é aquele cara que quer crescer, mas não quer gastar. Eu quero crescer Perfeito. de graça. Crescer Exato. de graça, você cresceu de graça, gastando e se lascando pra Exato. aprender. Então, assim, Perfeito, velho. é isso, entendeu? Assim, eu tô, como é que a gente fala? Encurtando o tempo, não, a gente fala, né? Remindo o tempo, é. Exatamente, Intensificando para remir o tempo. exatamente. Então, assim, não é caro, é barato. Para o Perfeito. que entrega, é barato. Então, Exato. quem tá na dúvida aí, tem gente que tá achando caro o VXR, meu irmão. Essa mentalidade sua tem É que mudar. loucura, né? É loucura. Invista. Hoje eu não tenho mais isso. Ó, eu entrei essa semana, tinha um cara fazendo vendendo um curso. Pô, um curso, não sei o que, de stories, de vídeo. Eu falei, eu vou fazer esse curso desse cara. Cliquei na hora, comprei e já assisti metade do curso. Eu boto no carro e vou assistindo no caminho para casa. Hoje mesmo eu assisti Perfeito. uma aula. Então, assim, já aprendi umas coisas ali, umas coisas massas, já tô aplicando. Então, Exato. assim, Top. hoje eu não tenho mais isso. Cara, o que está me ensinando alguma coisa, eu vou aprender. Conhecimento sempre é válido. E conhecimento Exato. ninguém te tira. É uma coisa que ninguém te tira. Excelente. Oswaldo, eu acho que foi o único aluno do VXR que zerou o VXR. Não, pô. Concorda? Teve aí, Carol zerou Carolzinha? também. Pronto. Então, existem poucos alunos que zeraram o VXR. Acho que Erika zerou Oswaldo, também, viu? como é Sei que não. você conseguiu achar tempo para zerar o VXR, sendo pai, trabalhando, sendo esposo? Como é que fazia? Arranja tempo que de madrugada que você ouvia? Como é? Qual é o horário que você conseguia assistir isso? Porque é Rapaz, aula, aula, aula. É muita aula lá dentro. tem gente que quer fazer o curso igual quando a gente estudava para vestibular. Porque quando você estudava para vestibular era assim, ó. Você não muita gente trabalhava, mas assim, tem muita gente que não trabalha. Então estuda de manhã, estuda de tarde, estuda de noite. Então senta, anota, faz resumo, rabisca. Gente, na vida que a gente leva, plantão, consultório, sobreaviso, não dá tempo. Então você acorda de manhã, vai fazer seu café, bota o fone, bota Rafael lá no tripé e vai fazer seu café e deixa o pau quebrar. Se ele falar uma coisa que é legal, pô, deixa eu olhar aqui de novo, pô, massa. E bota. Chega no carro, bota no. Eu até mandei esses dias aí no grupo. Bota no suportezinho o celular e vai só escutando. Presta atenção no trânsito e vai só escutando. Vai trabalhar no interior, baixa a aula, bota no celular e vai pro interior, assistindo, escutando. Vai pra academia, fone de ouvido, bota o celular no bolso e vai ouvindo, porque vai entrar. Você assiste o curso inteiro sem precisar parar para anotar as coisas. Só que tem uma coisa de diferença. Eu entrava no carro aqui, eu ia atendendo o consultório. Daqui até o consultório é 20 minutos. Eu assistia uma aula, chegava lá, tirava o fone. Rafael falou uma coisa aqui, ODV. Então eu vou botar essa parada aqui, ODV. Anotava na caneta, o paciente falava, o paciente emite um som, que ele falou, som, sonhos, objeções e medos. Ô, fulana, como é que é o teu filho, como é que ele se sente mesmo? E o que você acha que seria assim para melhorar a sua vida? Ah, doutor, se ele respirasse bem, ia ser bom demais. Sonho. Só que assim, eu tenho medo da cirurgia. Objeção. Por quê? Porque me falaram que a criança precisa ser entubada na cirurgia. Entubada. Então, assim, e medo, né? Então, assim, objeção, medo. Doutor, pois é, tem esse medo também e tal. Quando chegar lá no final, olha, é assim, a cirurgia é desse jeito. A anestesia é super segura. Vai fazer um procedimento, vai botar um balãozinho na garganta da criança para a criança respirar sem ter complicações e tudo mais. Agora, imagina seu filho dormindo bem, você dormindo bem, seu marido dormindo bem, vocês tendo uma vida de casal juntos, gastando menos, sem antibiótico, e o melhor, você vai lá no quarto do seu filho tá dormindo igual um anjinho. Então pensa nisso. E aí a paciente, doutor, não tinha parado para pensar nisso. Porque só de antibiótico a gente gastou esse ano quase R$ 2.000, R$ 3.000 de antibiótico. Não sei o que. Aí, ó. Então, assim, assistir e aplicar. Porque assim, se você assistir, você pode ficar assistindo aí, meu amigo. 5 anos. Se você não aplicar, esqueça. Academia, é a mesma coisa. O treinador vai passar para você o treino. Ó, tá aqui seu treino. Você vai olhar para o treino, pô, já sei todos os exercícios que eu preciso fazer, eu vou para casa. Não, não vai dar resultado. Você tem que ir lá e aplicar. Então, Enfim. assistir é importante, mas aplicar também.
Perfeito. Excelente. Eu tô arrepiado. Porque assim, ó, eu sempre falo, as pessoas que vão ter sucesso, elas têm um padrão de mentalidade e comportamento muito parecido com quem tem sucesso, né? Eu falo isso tudo pra você. Eu me vejo muito do Rafael 2019, 2020 em você. Falo isso direto pra você. Só que é 2019, a gente tá falando de É 6 anos exato. atrás. Eu tava em Exato. 2024, eu só tô 2 anos atrás. Pois é. Entendeu? Só que eu não tinha o que você tem acesso hoje. Entende? Eu não tinha essa mentalidade. Eu tive que, é o que você falou, eu tive que romper a mata, capinar, cair no buraco, levantar, fazer. Hoje eu tô te mostrando, vai por isso. De verdade, assim, só pra fechar aqui. Tu conseguia pensar isso que tu tá pensando hoje? Essas coisas que eu falo aí. Pra falar com. Lembra agora no dia do presencial que eu falei assim, ó. Onde é que tá o medo da mãe? Vamos fazer cálculo? Por quanto tu gasta antibiótico? Tu falou R$ 500. Você nunca tinha pensado nisso, entendeu? Faz um cálculo aí pra mostrar pro pai que em um ano é mais caro não fazer a cirurgia do que fazer a cirurgia. Então, tipo assim, tem coisas que tu tem que ter alguém pra pensar. Só que, por que eu penso nisso? Porque eu já fiz essas maluquices tudo lá no início. E parece maluquice. Mas quando a pessoa vive essa aí, ela fala assim, velho, vai por aqui. E tem muita gente que às vezes acha que pelo fato de eu ser vascular, não tem como ensinar pros outros. Eu tenho uma mente, né? E não é prepotência, não é contundência. Quanto mais a pessoa estiver perto de mim, mais eu vou pensar por ela. Eu entro dentro da cabeça, eu sempre falo isso. Eu vejo XR, eu te dou o mapa. Você vai ter que ler o mapa. O mapa. O norte, eu vou entrar dentro da tua cabeça. Eu vou entrar dentro da tua cabeça, pegar esse mapa e falar assim, ó, esse mapa a gente vai ajustar desse jeito, para você ir mais rápido ainda. O conselheiro, a gente vai diferente. A gente vai destruir tua cabeça mesmo e reprogramar ela e ajustar a rota fina. Entende? Então, assim, é aquela coisa, é do acesso. Você tem que ter acesso mais perto. Para que assim a gente consiga. Beleza? E é muito doido, porque eu fico muito louco quando eu vejo o Oswaldo falando isso. Porque, tipo assim, é muito foda. O paciente, ele fica enlouquecido. E o mais doido, a gente não tá falando de picaretagem, ninguém tá falando aqui de sacanear com o paciente. A gente tá falando aqui de fazer o que todo paciente sonha e nem sabia que era possível. Porque quando o Oswaldo fala tudo isso pro paciente, o paciente fala assim, onde é que se... eu lembro de uma frase de um cara chamado Pedro Superti. Ele falou assim, ó, eu vi esse vídeo, vou mandar pra vocês, eu vi esse vídeo umas 60 mil vezes. Eu ouvia isso para conseguir entender o que ele tava falando. Que ele falava assim, ó, quando você faz um negócio muito bem feito, muito bem desenhado, o paciente olha pra você, é como se fosse aquele primeiro encontro de alguém que você tá apaixonado, sabe? Quando você encontra aquela pessoa na tua vida, você fala assim, uau, onde é que essa pessoa tava? É a mesma coisa quando a gente fala isso pro paciente. Ele fala assim, onde é que esse médico tava que eu nunca vi? Porque parece que ele pensou em tudo que eu sempre quis e eu nem sabia que eu queria. Eu nem sabia que eu queria. E, tipo assim, isso é muito massa, porque ontem você falou aquilo, é bem coerente de falar isso. Pô, assim, é você começar a ganhar muito e ver teu paciente apaixonado por você. Ontem eu atendi uma paciente de Praia Grande, São Paulo. Ó, pra você ver o nível da dimensão do que a gente faz. Praia Grande, São Paulo. Não é São Paulo capital. É do interior de São Paulo. E ela vendo falou assim, doutor, eu vim porque parece que o senhor não existe. Aí depois eu tenho outra paciente, foi de uma cidade lá que eu esqueci. Eu tava falando na minha sala, eu abri a porta, ela falou assim, eu já fiquei arrepiado, doutor. Porque eu já tava ouvindo que o senhor é de verdade. Porque eu fico assistindo suas lives, é a palavra que o paciente usa, eu tô maratonando teu conteúdo. Ele fala isso. Parece que eu tô realizando um sonho de ver o senhor. Parece que assim, o negócio é tão louco que o paciente já não entende, não é mais sobre a consulta, é sobre ter a sensação de estar presente na gente. A Cajutiba. A Cajutiba. Então é isso. Só que não é ir pra internet, não é fazer conteúdo todo dia, é fazer o conteúdo certo. É pegar o que o Oswaldo falou, a essência da narrativa do que o paciente sente de dor, transformar isso em algo de solução que gere desejo. Que gere desejo. Porque no dia que eu falei o negócio do picolé do sorvete, tipo assim, eu falei, Oswaldo, vai chegar um dia que a criança vai sentar no teu consultório e falar assim, doutor, eu quero sorvete de chocolate. A criança não tá mais com medo da cirurgia. Ela quer fazer a cirurgia que é necessária para melhorar a qualidade de vida dela e da família dela, mas ela também quer ter a sensação de ter um prazer durante esse procedimento. Então é reconfiguração de tudo que existe. Entende? Pode falar se você for uma coisa. Ontem a menina falou, eu quero andar no carro, não quero nem saber. E meu sorvete é chocolate e morango. Eu falei, então eu vou trazer napolitano. Ela, então napolitano tá bom. Mas eu quero andar no carro. Aí eu falei, eu acho que você é muito grande para andar no carro. Ela, nem que eu vou com as pernas para fora, mas eu vou andar no carro. Eu falei, não, então tá colado. E foi, andou no carro. Pra gente finalizar, Oswaldo, eu queria que você falasse um negócio Sim. que é muito massa. Eu falo isso na internet e eu tô vendo isso acontecer com vocês. Quando a gente vira referência, né, pelo que a gente promove de impacto na vida dos pacientes, a gente tem duas questões aqui. A gente começa a levar o nível da carreira profissional
Aí você fala de todas as pessoas que estão perguntando dica para você. E a gente começa a obrigar o médico, mesmo que não queira fazer. Aí eu queria que você contasse o exemplo daquela criança que estava lá na enfermaria, eu acho, que a enfermeira, a mãe perguntou assim: ah, mas eu quero também um sorvete. Eu quero alguma coisa lá que você falou. Fala um pouquinho sobre isso, Foi. né? Então, assim, hoje eu já vejo isso acontecer, né? Eu vi até esses dias um colega levando o sorvete para criança. Qual era a rotina aqui, né? Essa questão do sorvete da cirurgia de amígdala é antigo, isso é. Mas assim, o que que o médico fazia? Ó, mãe, ó, amanhã é a cirurgia, você já leva um sorvete para ele, para deixar lá no hospital, certo? Ó, mãe, ó, tá aqui a receita. Aí você, quando sair daqui, você passa na farmácia e compra o remédio. Então hoje o meu paciente, eu levo o sorvete pro paciente, já deixo lá. Eu levo os medicamentos que o pai e a mãe vai precisar fornecer para a criança durante o pós-operatório. Eles não precisam ir na farmácia, não precisam ir no mercado, não precisam ir em nada. E ainda tem mais coisa, viu? Hoje já tem, né? Tem uma pessoa que pega a criança e a família no hospital e leva para o hotel, quando é de outra cidade. Então já tem essa outra questão. O hotel, de tanto paciente que eu encaminhava, porque é uma parte hotel bem legal aqui. Então, de tanto paciente que eu encaminhava para lá, eles vão entrar em contato comigo, ô, doutor, ó, seus pacientes, a gente vai fornecer um desconto, um voucher. Quando eles chegarem aqui, eles vão ter 15% de desconto, porque vem muito paciente seu, eles gostam muito de você e acham bom aqui. Eu falei, não, aí é tranquilo. Tanto é que Sim. eles até, a gente fez essa parceria. Então, assim, tem outras coisas na jornada. Mas aí, o que que eu vi esses dias? O colega que não ia dar alta para o paciente, deixava já a alta prescrita e a enfermeira ou o técnico de enfermagem liberava o paciente mais tarde. Ele indo dar alta, ó, por quê? Porque eu vou. Aí, levando o sorvete no hospital, o outro teve outra coisa também que eu vi. E aí, teve um dia que eu estava operando, eu operei duas crianças e teve um colega que estava operando, operou três crianças. Então estavam todas no mesmo corredor do hospital, né? Cada um no seu quarto. E aí eu tava no balcão e aí a minha criança estava tomando sorvete lá no quarto dela e a mãe da outra criança que operou com o outro colega tava assim, ó, por que que no quarto dessa criança veio sorvete e no meu não veio? Eu quero que meu filho tome sorvete também. Aí a enfermeira, ô, dona Fulana, é o seguinte, esses pacientes, esses dois pacientes aqui são pacientes do Dr. Oswaldo. O Dr. Oswaldo traz o sorvete para eles particular, não é do hospital. O hospital não fornece sorvete, não tem sorvete na dieta. A dieta dele vai vir suco. Ah, não, mas eu quero sorvete, então eu vou ter que comprar o sorvete. Porque o Dr. Oswaldo traz sorvete pro paciente dele, não é, é individual. Aí ela, tá, entendi, eu tava bem na hora lá. Fiquei olhando assim, entendeu? Gera e tá gerando isso, né? Esse certo burburinho, É isso. né? Porque quando você cresce de forma estruturada, você obriga o sistema a ter que melhorar. Isso incomoda. Por quê? Você começa a denunciar as pessoas de forma indireta. Porque você começa a aumentar o nível de exigência do paciente. Porque, repara, por que, que aquele tem ou não tem? Então, quando ela for indicar, será que ela vai indicar para esse ou para você? Então você começa a vender sem vender. Eu lembro disso quando eu, 2019, né? Eu dava presente, sempre dei presente. Eu operava no convênio, eu dava presente pro paciente. E eu fui na enfermaria dar alta e dar o presente. Convênio, que tinha convênio, operando convênio. E aí o paciente falou assim: eu nunca vi um médico vir dar alta a paciente. E eu nunca vi um médico, como é que fala? Dar presente a paciente. E eu queria saber o que, é que o senhor faz. Aí Varize, eu quero, me dar seu contato, eu quero fazer. Então, ou Na seja, sacola já tinha o nome. na sacola. Entende? Então as pessoas, o paciente, é aquilo, o paciente quer algo. Ele não sabe o que ele quer, ele sabe o que ele não quer. E quando você mostra para ele que você faz o que ele quer e transcende a capacidade dele de entender as possibilidades de transformação transformação de um procedimento de saúde para ele, ele começa a desejar aquilo. Uau, onde é que esse médico estava que eu nunca vi? Onde é que esse médico estava que promove coisas que eu nem tinha a capacidade de entender que existia? Tem Então, aquele assim, é negócio isso. de entregar muito mais do que a pessoa espera. Ele acha que está Exatamente. pagando só a cirurgia, entendeu? Exato. Ele acha que está pagando só o tratamento de varizes com você. Mas quando você entrega uma caixa de presente, quando você entrega a experiência, quando você entrega a sala de cinema, quando você entrega um lanche pós-operatório diferenciado, um cappuccino com borda de Nutella, que, meu Deus, eu não tô na clínica, não. Eu tô no Exato. spa. Eu tô no spa? Não, você Exato. está aqui na Clínica Tempo com o Rafael Alves. Olha aqui o que você vai receber aqui no seu pós-operatório, ó. Pra você Exato. não se preocupar, porque aqui tem tudo que você precisa e muito mais. Então,
a pantufa, o hobby, tudo isso que você entrega lá, tá Exato. além do que eles esperam, apesar deles verem, Exato. estão vendo o conteúdo o tempo todo, mas quando estão naquela situação de paciente, eles não acreditam, estão recebendo tanto, né, pelo tratamento, né? Exato. É aquilo que eu Mais sempre do que falo, né? esperam. A intencionalidade, né? Que é uma das narrativas que a gente traz. Não adianta o Oswaldo fazer e não mostrar. Tem que mostrar. Porque as pessoas só veem, só desejam o que veem. Se o Oswaldo mostra lá, o guri andando de caminhão, ganhando sorvete, cheirinho, como você fez aquele vídeo, o guri cheirando lá para escolher o cheiro do centro cirúrgico que ele vai operar. Então, quando eu vejo, eu desejo. Então, esse é uma das coisas que a gente ensina, né? Sobre intencionalidade digital. Ou seja, não adianta só eu fazer. Eu preciso fazer as pessoas sentirem no físico e transcender o que os olhos delas veem no tempo de tela que ela tem com o meu conteúdo. Então, isso é uma das coisas. Então, o médico ele não sabe isso. E aí ele quer fazer de qualquer jeito. Aí, engraçado que tem uns colegas que me copiam, que é notório que você olha que ele copia. Como você copia sem método, é diferente de você copiar com método, né? E aí não é copiar, é modelar, né? Eu sempre ensino os meus alunos a me modelar. Mas modelar com a essência de Oswaldo, com a essência de Eric. Então, fica uma coisa autoral. Por mais que alguém veja que é um pouco parecido com o que eu faço, mas sente a autoralidade. Por quê? Porque a gente ensina como é que ele faz. O cara que copia Oswaldo, copia Rafael, copia Eric, copia os outros, ele está copiando só o que ele vê. Só que ele vê com um olhar superficial. É muito diferente de Oswaldo entender que na hora que ele capta os sons, ele já sabe que aqueles sons vai construir a narrativa dentro da capacidade dele de interpretar aquilo. O cara que copia, não. O cara olha para o Oswaldo, eu vou dar um sorvete. Mas só sorvete? Ah, não, eu vou dar o carrinho. Não, eu não vou comprar o carrinho porque é caro. Não falo assim, não, carrinho não, carrinho é muito caro. Então, ou seja, é aquela ato de coragem. Você tem que investir em algo que você não está vendo para colher os resultados que você nem sabe que você vai colher lá na frente, na capacidade que você vai colher. Então é isso. Oswaldo, muito obrigado, irmão, pela presença. Parabéns, viu? O ano 2026 está só começando. Perfeito? Com Só começando. certeza. Se prepare que ano que vem a gente vai fazer outra live dessa aqui para a gente falar dos múltiplos 6 dígitos. Com Com fé em fé Deus. em Deus e nas nossas ações, porque a fé sem obra é morta. Então a gente precisa agir sobre a fé que Deus nos dá. Beleza? E que Abraço, tem meu gente irmão. que tá aí, às vezes, pensando. Cara, quando eu fechei o VX0, eu não pensei muito, não. Eu olhei, fiquei consumindo o conteúdo, mas já tava mais ou menos assim. Aí um dia, Rafael falou assim, até hoje, meia-noite. Eu falei, pronto, então é hoje mesmo. Pau. Então, assim, fica pensando, porque quando você entrar nessa... Se você entrar nessa vibe, mudar essa chave, daí em diante, a tendência é só melhorar. Mas Exato. ação, né? Só assistir não adianta. Exato. Bom Coragem, domingo né? para todos Coragem. aí. Valeu, meu irmão. Abraço. Valeu. Valeu. Pois é, meus amigos. Então é isso. Eu queria só pra gente fechar essa live, eu queria trazer um slide aqui pra gente falar de uma coisa muito importante, né? Eu vou falar disso profundo hoje na minha live de noite, né? Já convido aí todo mundo a assistir minha live hoje às 9 da noite lá no meu canal pessoal, pelo Dr. Rafael Vascular. A gente falar sobre coragem, né? Então hoje eu vou bater muito em algumas teclas aí. Essa live de hoje vai ser porrada de noite. Mas a gente tem 3 tempos na nossa vida, tá certo? A gente tem o passado, o presente e o futuro. E a gente acha que o passado, o presente e o futuro é uma linha reta, em que a gente vai vibrando nessa linha reta. Em que o passado, ele está lá atrás, o presente, ele está aqui nesse momento, e o futuro está ali na frente. Então, a gente parece que o passado, o presente e o futuro estão na mesma linha. Só que eles estão em uma ordem cronológica em que o passado já passou lá atrás, que o presente está aqui e o futuro está lá na frente. E parece que a gente vai ser a mesma pessoa. Só vai mudar os eventos. Só que vamos lá. Se eu sonho como médico, em chegar no nível master, que é atender particular, cobrar pelo preço que eu acho justo e ter uma agenda lotada e conseguir usufruir de tudo isso, né, proporcionando isso para minha família, para mim, conseguindo realizar sonhos que eu quero. Como é que faz? É só esperar o tempo chegar que as coisas vão acontecer? Será que realmente é só eu esperar as coisas chegarem para acontecer? Essa é a questão. E aí eu queria mostrar para vocês uma outra forma de enxergar tudo isso. Eu quero que você enxergue a partir de hoje que o passado, o presente e o futuro, eles são 3 tempos que eles só vão ter a finalidade correta se a gente entender que são vibrações diferentes. Que a vibração do passado são as competências que eu tinha que me deixaram naquela fase. Que o presente é uma outra vibração que eu estou tendo, que as ações dessas vibrações, se bem executadas, elas vão elevar o nível e me fazer chegar num topo mais alto. Perfeito?
Então, ao invés de a gente olhar presente e passado em uma ordem, em uma linha reta, a gente precisa olhar ele na vertical. E que o passado era uma vibração que me colocava no lugar que eu estava. Que o presente são as vibrações que eu desenvolvi no passado e que me colocam no lugar que eu estou. E que o futuro, para se transformar naquilo que eu sonho, eu preciso desenvolver novas ferramentas que aumentem e elevem o nível de vibração da minha cabeça. Por quê? Porque senão eu vivo uma pessoa frustrada. Frustrada de quê? De que, ai, mas é porque o futuro que eu sonho vai acontecer um dia. Não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você não vai viver do particular, você não vai ganhar o que você quer ganhar, você não vai ter a vida que você quiser se você não aumentar a frequência que te coloque em um nível mais elevado. Então, por isso que muita gente sonha com futuros, às vezes parecidos, mas poucas pessoas conseguem construir no presente de um futuro que foi. Que um dia foi futuro. Então, ou seja, para que o meu futuro ele aconteça do jeito que eu estou querendo agora no meu presente, eu preciso entender que eu preciso mudar a minha frequência. Que a minha frequência ela tem que elevar para me levar para uma nova fase para que eu tenha a estrutura de concretizar isso que eu desejo. Só que dificilmente a gente consegue isso sozinho. Né? Existem pessoas raras, que é o que o Bruno chama de nível, o nível que transcende, né? Que é aquela pessoa que ela beira às vezes a loucura. Sabe por que beira a loucura? Porque essas pessoas normalmente imaginam coisas que parecem impossíveis. Quando no passado eu falei pra mãe que a gente ia crescer 30%, a Mônica falou assim, velho, é impossível isso acontecer. Por quê? Porque pessoas nesse nível, tô tentando lembrar o nome da palavra aqui. Entendeu? Que são pessoas que enxergam o que as pessoas não conseguem enxergar. Mente de destino. Mente de destino. O que são as pessoas mente de destino? São pessoas que enxergam algo e que elas vão fazer isso acontecer, custe o que custar. Lógico que obedecendo princípios, né, que não corrompam a ética. Mas essas são pessoas que são chamadas pessoas de mente de destino. São pessoas que conseguem vibrar numa frequência que poucas pessoas conseguem. São pessoas que são automotivadas, que elas não precisam de estímulo, de elogio, que elas não vão se corromper ou que não vão se paralisar pelas críticas. Elas não precisam de elogio para continuar fazendo o que precisa ser feito. Elas simplesmente fazem. E por ter esse comportamento de ser uma usina propulsora que ela mesma produz energia dela, essas pessoas conseguem elevar o nível de frequência e vão fazendo acessarem coisas que pareciam impossíveis e que são impossíveis para a maior parte das pessoas. Então eu quero que vocês entendam que é exatamente isso. Se eu quero tornar o meu futuro um presente real, eu preciso entender que eu preciso aumentar a minha frequência. E hoje à noite, às 9 da noite, a gente vai falar sobre isso. Quais são os comportamentos que eu preciso desenvolver e caso eu não seja uma pessoa de meio destino, eu vou falar hoje como é que eu consigo entender se eu sou meio de destino, o que eu preciso fazer para acessar essas pessoas. E o que essas pessoas têm em comum que faz elas conseguirem elevar o nível de frequência em cada etapa da vida, que vão fazendo acessarem coisas que parecem inimaginável para a maior parte das pessoas. Que parece que aquelas pessoas são malucas, que elas conseguem enxergar coisas que parecem não, isso é impossível, pô. Isso não tem como acontecer. E essas pessoas fazem acontecer. Então, na live de hoje, a gente vai falar sobre isso. Então, se você quer entender como funciona a mente dessas pessoas, se você quer entender o que você precisa fazer para não precisar de elogio de ninguém, para não se paralisar pelas críticas, para desenvolver atos de coragem para conseguir acessar esses níveis que poucas pessoas acessam, para tornar o impossível algo que ainda não foi atingido, porque você ainda está trabalhando a tua frequência. E como é que faz para elevar essa frequência? Então hoje, às 9 da noite, né, no perfil do Dr. Rafael Vascular, a gente vai falar disso. E por que eu estou convidando você? Porque hoje eu te mostrei os resultados de Oswaldo e mostrei um pouco do que Oswaldo fez. Só que é muito doido, por isso que eu me arrepiei várias vezes na live, porque é muito massa quando vê o teu aluno seguindo o trajeto que você levou, às vezes 5 anos para chegar o cara fazer isso em 1 ano. Por quê? Porque é isso que acontece. Quando você fica perto de pessoas que pensam diferente, pessoas que têm comportamentos diferentes, pessoas que não precisam de motivação para fazer o que tem que ser feito, o resultado é muito rápido. É muito rápido. E hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre como funciona a minha cabeça. Tá certo? Para que talvez em um insight que eu dei hoje você mude uma chave que está te travando aí de acessar a próxima fase. Beleza? Então, se você é médico, está aqui me assistindo, ou quem estiver me assistindo aqui agora, hoje, às 9 da noite, Dr. Rafael Vascular, a gente tem um programa que a gente faz aí há quase 2 anos, vai fazer 3 anos agora,
Todo domingo às 9 da noite a gente fala sobre como reprogramar nossa mente. Então, todo domingo, 9 da noite, eu trago um tema específico. E o tema de hoje é como ser forte e corajoso para prosperar. Beleza? Então eu vou mostrar um pouquinho de como funciona a minha mente, tá certo? Isso é muito massa, porque hoje o que eu vou falar para vocês é o que eu vivo. Vou mostrar um pouquinho de como que a minha cabeça funciona. Então vai ser para mim um dos melhores lives que eu já fiz até hoje. Porque vai ter muita propriedade aplicada com o resultado do que eu vou mostrar hoje. E você vai ter acesso a um pouco da minha mente. Beleza? Sem pagar nada. Apenas sentando, se colocando na posição de aluno às 9 da noite, para entender como é que funciona a cabeça de pessoas assim. Beleza? Excelente domingo a todos vocês. A gente se vê às 9 da noite. Parabéns aí aos que ficaram. Tenho certeza que você tem tirado muito insight, tá bom? E à noite a gente está aqui para acessar mais algumas coisas aí e fazer reprogramações na tua cabeça, tá bom? Abraço, fica com Deus. A gente se vê domingo, todo domingo às 10h10 aqui. E eu convido, para os que tiverem interesse, hoje às 9 da noite lá no Dr. Rafael Vascolar. Fui! Vou deixar a live salva aí para você se inspirar para quem não assistiu.